Sexta-feira, 3 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta sexta-feira da quarta semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E, voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-a na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje narra a morte violenta de João Batista. O fato de Marcos situar este relato entre a missão dos 12 apóstolos e o seu regresso da mesma adquire um valor de sinal. O martírio de João é uma antecipação e anúncio da sorte final que correrão Jesus e os seus discípulos, entregues como João ao serviço da boa nova do reino e da conversão ao mesmo. É a sorte dos profetas. Sobre a morte de João, temos duas versões. Uma, a do historiador Flávio Joséfo, na sua obra Antiguidades Judaicas, e outra, a dos evangelhos. Joséfo constata o fato da prisão e execução de Jesus na fortaleza de Maqueronte por ordem de Herodes, e atribui isso a razões políticas de Estado, temor de Herodes Antipas de uma revolta do povo animada por João. Nos evangelistas temos a versão popular, é a que hoje nos dá Marcos, a quem segue Mateus. Coincide com os dados do historiador sobre a prisão e morte do precursor, mas explica os fatos por razões pessoais: vingança de uma mulher, Herodíades, a esposa de Herodes, e debilidade do caráter de Herodes. A que se devia essa inimizade pessoal? O motivo era que Herodes se casara com Herodíades, mulher de seu irmão Herodes Filipe, e João reprovava-lhe esse ato como ilícito. Por isso Herodíades queria eliminá-lo, mas o tetrarca respeitava-o, diz Marcos. A ocasião chegou quando Herodes Antipas deu um banquete pelo seu aniversário e a filha de Herodíades, chamada Salomé, segundo Joséfo, dançou diante dos comensais. Herodes entusiasmou-se tanto que jurou à moça
dar-lhe o que lhe pedisse, nem que fosse a metade do seu reino. Como tetrarca, Herodes governava com a anuência dos romanos uma quarta parte da Palestina, as regiões da Galiléia e Pérea, que no ano 39 Calígula lhe tiraria, enviando-o para o desterro em Lião. O pedido de Salomé, instigada por sua mãe, foi a cabeça de João Batista. Nessa narração evangélica há um impressionante contraste entre o luxo e a luxúria de uma orgia de dissolutos e a casta pobreza e digna austeridade de uma testemunha da verdade. Trágica ironia do destino. Toda a grandeza de um profeta sem igual e do maior dos nascidos de mulher, como disse Cristo de João, sucumbe vítima da banalidade de uma intriga passional. No relato de Marcos estão subjacentes referências veterotestamentárias. O precursor João morre vítima da vingança de uma mulher, tal como o profeta Elias foi perseguido pelo ódio de outra mulher, a ímpia Jezabel, esposa do nefasto rei Acabe, a quem Elias atirava no rosto a sua idolatria. Do mesmo modo, a cena do banquete com dança de Salomé recorda uma situação similar do livro de Ester. O rei Assuero tirou a coroa de sua esposa Vaste por se negar a exibir-se diante da corte, e deu-a à israelita Ester, que o seduziu com sua beleza. Fez-a sua esposa e prometeu-lhe repetidas vezes a metade do seu reino. O resultado foi a forca para o primeiro-ministro Amã, perseguidor dos judeus, e em especial de Mardoqueu, tio de Ester, que o substituiu no cargo. Dos evangelhos, há uma estreita relação entre o ministério apostólico de João Batista e o de Jesus, e um paralelismo evidente nas suas pessoas. Ambos foram profetas justos e santos, escutados com veneração pelo povo e seus discípulos, e temidos dos dirigentes religiosos, sacerdotes, escribas e fariseus, assim como da autoridade civil, Herodes Antipas. Antes de iniciar sua pregação, Jesus é batizado por João e reconhecido por ele como Cordeiro de Deus e o Messias. Quando João é preso, Jesus põe em relevo o seu anúncio do reino. E agora que é justiçado, Jesus deixará a Galiléia para se dirigir a Jerusalém, onde se consumará o seu destino. Assim, ambos morreram vítimas do ódio e como testemunhas da verdade do reino de salvação que anunciavam. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Deus dos profetas e dos mártires, dos pobres, dos perseguidos e dos oprimidos, cujo único crime é amar o bem e a justiça. Assim foi João Batista, testemunha fiel da tua verdade. O seu testemunho uniu-se ao de Cristo, teu Filho, e ao de Jesus se uniu e une o de tantos profetas e mártires, audazes testemunhas do teu reino e dos direitos do homem a quem tu amas. Dá-nos, Senhor, coragem para viver a nossa fé, para seguir e confessar Cristo com a nossa palavra, a nossa vida e o nosso amor aos irmãos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.